Estudo Bíblico, Isaías 66. A bênção dos verdadeiros crentes no fim dos tempos. Versos 1 a 4. Isaías inicia o resumo final de sua profecia com um lembrete de que Deus não está interessado num templo de pedras, desde que, como Criador de todas as coisas, o universo inteiro é o lugar de sua morada. Estevão citou essa passagem diante do Sinédrio para apontar o erro deles de limitar Deus a um templo feito por mãos humanas. Atos 7, versos 49 e 50. Ele quer um coração arrependido e crente. Aqueles que se desviam do chamado de Deus descobrem para a tristeza sua que ele também vai se desviar quando eles o chamarem. Verso 1. Que casa? Aquele a quem os céus e a terra não podem conter, quer fazer habitação no coração dos crentes. 1 Coríntios 6, 19. Verso 2. Olharei, aflito e abatido de espírito, com compaixão a estes que são os verdadeiros arrependidos e humildes de espírito. Mateus 5, versos 3 a 5. Treme, de respeito e de humilde obediência, que sujeita a sua razão, os seus desejos e as suas ações à palavra de Deus. Verso 3. Como o que comete homicídio. Deus tem aversão aos sacrifícios oferecidos pelos ímpios, conforme Provérbios 15, verso 8 e 28, verso 9. Eles frequentemente ofereciam crianças em sacrifício. Jeremias 7, 31 e Ezequiel 23, 39. Quebra o pescoço a um cão. É uma referência aos que ofereciam cães como sacrifício, os quais, como imundos que eram, Jeremias 15, 3 e 56, versos 10 e 11, estavam associados aos porcos. Malaquias 7, verso 6 e 2 Pedro 2, 22. Sacrificar um cordeiro com atitude não diferente da de quem oferece um cão traía a falta de sinceridade do ofertante. Todas essas imagens servem para ilustrar a dureza de um coração vazio que existe na hipocrisia de alguém que oferece um sacrifício a Deus com a mesma insensibilidade de um pagão que sacrifica e mata uma criança ou um cão, ou sacrifica um porco, que pede a bênção a um ídolo ou ama abominações como essas. Deus castigará todas essas coisas. Verso 4. Versos 5 a 9. O maravilhoso livramento do remanescente arrependido é o que se prediz aqui. A maioria dos incrédulos zomba dos que creem sinceramente na Bíblia, desafiando o seu Deus a que exiba a sua glória através de um milagre de libertação ou vingança, se for capaz. A resposta de Jeová ao desafio virá quando a tempestade dos caldeus sitiar tumultuosamente os muros de Jerusalém. Verso 6. Nos últimos dias, a começar com o Pentecostes, esse remanescente se multiplicará rapidamente até formar um povo grande e numeroso pela pregação do Evangelho. E sem as prolongadas dores de parto, a comunidade extensa da Igreja cristã brotaria por todo o Império Romano em apenas uma geração. Verso 5. Que vos aborrecem. Intensificou-se a oposição refletida no capítulo 65 entre os servos de Deus e o Israel nominal, que em blasfêmia diziam: glorifiquemos ao Senhor. Palavras ditas com um espírito sarcástico, como em capítulo 5, verso 19, por apóstatas. No final, eles serão confundidos pelo castigo divino que lhes sobrevirá. A humilhação é a parte que cabe aos perseguidores. Ver os versos 10 quanto ao destino dos perseguidos.
Versos 7 a 9. Aqui há outra comparação com o processo do nascimento do ser humano. Veja 13, verso 8. Dessa vez para ensinar duas lições. 1. Nenhum nascimento acontece sem que primeiro venham os trabalhos de parto. Versos 7 e 8. E 2. Quando tem início o trabalho de parto, o nascimento é inevitável. Verso 9. Jeremias 30, verso 6, Mateus 24, 8 e 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 3. O ponto é que o sofrimento de Israel terminará com um livramento. Verso 7. Antes, parto. O nascimento da nova comunidade será repentino, e nenhum esforço humano contribuirá para que isso ocorra. Cristo lançou os alicerces da igreja durante sua vida terrena, especialmente na semana de sua morte e ressurreição. João 2, verso 19. A segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus surgirão de súbito. 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 3. Mateus 24, 43. Lucas 12, 39 e 2 Pedro 3, verso 10. Só os fiéis estarão prontos para aquele dia. Verso 9. Os propósitos de Deus não serão frustrados ou iniciados somente para serem deixados incompletos. Versos 10 a 14. No conforto e na prosperidade da dispensação do milênio, todo o grupo dos fiéis desfrutará de paz ininterrupta e abundante, como um rio, verso 12, e exercerá uma influência totalmente dominante sobre todo o mundo. O relacionamento mais íntimo e mais afetuoso prevalecerá entre o Israel dos últimos tempos e o seu Deus. Um castigo decisivo e imediato será aplicado a todos os injustos e desobedientes. Verso 11. Mameis e vos farteis, vos deleiteis. O profeta compara Jerusalém a uma mãe que está amamentando. 49, versos 22 e 23 e 60, versos 4 e 16. Versos 12 e 13. A paz como um rio. A imagem é de paz abundante que se compara a um rio sendo abastecido por uma impetuosa torrente de água. A Mãe Jerusalém, versos 8 e 10. Deus não oferece melhor comparação para seu infinito amor do que o amor de uma mãe. Compare a tocante comparação em 49, verso 15. Verso 14. Aos seus servos, seus inimigos. A prosperidade pertencerá ao fiel remanescente de Israel, mas a ira aos que se opõem ao Senhor. Versos 15 a 17. Incrédulos idólatras serão destinados ao fogo do inferno, conforme está reafirmado em 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 9. Verso 15. Fogo, torvelinho. Essas palavras indicam raios e nuvens tempestuosas, respectivamente, Deuteronômio 33, 26, Salmo 18, 10, Jeremias 4, 13, acompanhamentos comuns das aparições de Deus. Capítulo 10, versos 17 e 18, 29, verso 6 e Ezequiel 32, versos 6 a 8. Isaías orou para que Deus viesse ao mundo dessa maneira, trazendo julgamento. Capítulo 64, versos 1 a 3. Verso 16. Serão muitos os mortos da parte do Senhor. Aqueles que lutarem contra o Senhor quando ele chegar para estabelecer o seu reino, morrerão. Capítulo 34, versos 6 e 7 e Apocalipse, capítulo 19, verso 21. Verso 17.
os que se santificam e se purificam. A santificação e a purificação para os propósitos certos estão corretos, mas quando feito com propósitos de idolatria, atrairão o castigo do único e verdadeiro Deus. Verso 18. Suas obras e seus pensamentos. O Senhor sabia da motivação que havia por trás de todas as obras dos israelitas apóstatas. Verso 17. Ajuntar todas as nações e línguas. Capítulo 2, versos 2 a 4. Jerusalém será o centro das atenções mundiais por causa da presença do Messias ali. Verso 19. A glória de Deus será manifestada a todo mundo, isto é, a todos os que foram salvos da destruição do Armagedom, verso 16, e se reuniram como adeptos da igreja milenar. Ao que parece, haverá então uma extensa atividade missionária estrangeira. Tarsis, Pul e Lud, Tubal e Javã. Tarsis provavelmente ficava na Espanha, Pul e Lud no norte da África, Tubal no nordeste da Ásia Menor e Javã na Grécia. São povos de origem gentílica que ouvirão falar da glória de Deus por meio do remanescente fiel de Israel. Verso 20. Como oferta ao Senhor, os gentios que ouviram falar da glória de Deus facilitarão o retorno do remanescente fiel de Israel para a sua terra. Capítulo 43, verso 5, 60, versos 4 e 9 e Romanos 11, versos 11 a 14. Verso 21. Para sacerdotes e para levitas. Dentre o remanescente que retornar, alguns atuarão nessas funções especializadas no serviço do templo do milênio e dos sacrifícios memoriais. Ezequiel 44 a 46. Verso 22. Há de estar a vossa posteridade. A nação de Israel haverá de ter uma existência sem fim ao longo do milênio e nos novos céus e na nova terra, 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 21, 1, pela eternidade. Capítulo 43, verso 1, nota, 65, versos 18 e 19 e Jeremias 31, versos 35 e 36. Verso 23. Toda a carne a adorar. Toda a humanidade participará na adoração ao Senhor em tempos pré-determinados durante a fase temporal do reino messiânico. Zacarias 14, verso 16. Verso 24. Seu verme nunca morrerá, seu fogo nunca se apagará. Os corpos dos que enfrentarão o tormento eterno servirão como um vívido lembrete para todos da natureza grave e das terríveis consequências de rebelar-se contra Deus. Ao referir-se a esse versículo, Jesus falou do vale de Inom, ou seja, Geena, onde há um fogo contínuo queimando os restos que ali estão, figurando o tormento que não se acaba para os que se perderem. Capítulo 30, verso 33 e Marcos 9, versos 47 e 48. Neste capítulo, resumem-se os princípios do reino de Deus para todos os tempos. A onipresença de Deus percebe-se nos versos 1 e 2, sua onipotência nos versos 15 e 16, sua onisciência no verso 18, sua santidade no verso 17, sua soberania no verso 19, sua glória eterna no verso 22 e seu convite aos fiéis nos versos 10 a 14 e 20 a 24.